Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. É com imensa alegria que nós iniciamos o Evangelho dessa semana, pedindo a Deus que nos fortaleça com os corações abertos para amar e que possamos contar com a presença dos nossos amigos espirituais na manhã de hoje, a sustentar os nossos propósitos, unindo os nossos pensamentos para que todos nós sintamos irmanados e fortalecidos nesta hora sublime em que trazemos o Evangelho para que todos nós possamos aprender de uma forma ou de outra com tudo isso que temos recebido do Evangelho de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 e vamos ler hoje o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se a um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se ocorre a arrancar os desgraçados? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá lhe cega, cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tens que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Senhor Jesus, querido Mestre, que nesta manhã possamos receber os eflúvios de paz que sustentam os nossos pensamentos, a fim de que possamos ter uma compreensão maior do Evangelho e que o Evangelho seja para todos nós um caminho a nortear as nossas decisões, nossas escolhas, enfim, tudo aquilo que for de melhor para nós. Pedimos a Jesus que olhe por todos os nossos lares, todos os nossos familiares, pedindo aos nossos benfeitores que possa auxiliá-los, a fim de que vivam em harmonia, que tenham paz e que tenham muita alegria em seu coração. Jesus, nós mais uma vez te pedimos, Mestre, em favor da paz, para que o seu amor possa chegar aos corações endurecidos, como Cristo de Deus, que nesta manhã estes benfeitores encarregados de cada região, de cada país, possam atuar diretamente
no pensamento daqueles irmãos responsáveis por esse movimento contrário ao amor. Que Deus, na sua infinita bondade, possa olhar pelo planeta, por todos os seus filhos, e onde houver a dor, Jesus, que a sua presença se faça no coração de todos. Muito obrigado. Que a doce e inefável paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Esse item do Evangelho deve-se expor a vida por um malfeitor. Nós falamos na semana passada sobre os criminosos. E aqui ele está falando um malfeitor. Nós gostaríamos de refletir sobre essa questão, porque se o Evangelho nos convida, nos pede que sejamos caridosos com os criminosos, nós também devemos ser caridosos com o malfeitor, aquele que ainda caminha pelas veredas do mal. E muitas vezes o Evangelho retrata situações que nós lemos, mas não buscamos a compreensão maior para que a gente tenha uma atitude que seja coerente com tudo aquilo que o Evangelho de Jesus tem nos pedido. E ele narra aqui, Lamennais acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para salvar? Eu gostaria de perguntar-lhes: quem é este malfeitor? No olhar dos homens, ele é um homem que não respeita as leis de Deus. Mas, como espírito, quem é ele? Ele é um irmão nosso, é um filho de Deus, que nós o classificamos como um malfeitor, um homem que ainda não compreendeu o valor do bem, do amor, e muitas vezes poderá cometer novos crimes. Nós perguntamos, não é justo que ele esteja preso, que ele fique retido? Se ele for solto, é óbvio que muitas vezes pode arriscar-se para o salvar. Queridos irmãos, em qualquer situação, nós devemos usar do bem. Em qualquer situação, nós devemos refletir no amor e na caridade. Porque nós falamos que é um malfeitor, porque é aquele homem, nosso irmão, que ainda não vivenciou as leis do amor e não compreende o que seja o próximo, o respeito que deve ter por ele. Essa questão é muito grave e naturalmente se pode apresentar ao espírito. Nós precisamos entender que todos nós, como espíritos imortais, temos a oportunidade de reparar os nossos erros, de perceber a gravidade de nossos atos quando olhamos para dentro de nós. E aqui o Evangelho nos disse: responderei na conformidade do meu adiantamento moral. É claro, porque cada um de nós vai dar a resposta daquilo que ele já vivenciou como experiência, que ele já angariou a sua moral. Então ele diz, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Então eu não posso ver o homem na situação que ele encontra e eu ficar de olhos fechados, porque o devotamento, ele é cego para que nós possamos compreender que quem socorre um inimigo deve também socorrer o inimigo da sociedade, ao malfeitor,
Nós precisamos entender que antes dele ser o meu inimigo, ele é meu irmão. Esse é o grande legado que o Evangelho de Jesus nos diz, quando nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Nós, muitas vezes, olhamos atitudes do homem sem conhecer a essência daquele espírito. Quantos irmãos nossos caíram no crime, caíram no erro por um motivo? O primeiro deles pode não ter tido ainda construções, vivendo ainda no automatismo, nos instintos grosseiros. Mas eu preciso saber se eu devo socorrer um inimigo. E quem é o meu inimigo? É preciso entender que nós estamos cheios de inimigos dentro de nós. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, são inimigos nossos. São sentimentos que atrofiam a nossa capacidade de amar. E ele pergunta, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma? Sim, devemos sim. Por que devemos? Porque antes dele ser malfeitor, ele é meu próximo. Nós, infelizmente, na condição evolutiva que nós nos encontramos, ainda não temos essa nobreza de sentimentos. Mas, se a gente vê na obra do Paulo Estevão, nós vamos ver a condição de Estevão. Para Paulo, Estevão era malfeitor. Aos olhos nossos, o grande malfeitor era Paulo. E o que fez? O inimigo Estevão, que foi sacrificado, passou a ser o anjo guardião de Paulo. Essa condição é uma condição que precisamos refletir na vida do espírito. Muitas vezes nós só olhamos o hoje, esquecemos de saber quem fomos, o que somos e o que devemos ser. Então o Evangelho nos diz, julgais que será somente a morte, que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? Será que é só nesse momento? E o Emmanuel nos diz, ainda que seja interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável, digna, para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celeste. E olha que nós precisamos de ver que em favor de nós mesmos, nós não podemos esquecer que o melhor modo de atender a cada um é respeitando ele, é agasalhando ele em nossas vibrações. A morte que lhe chega cedo demais, a reencarnação poderá vir e ser-lhe terrível. É justamente isso. Nós vemos que quantos estão à nossa volta que estão perdidos pelos atos do passado. E muitas vezes surgem situações que poderão lhe auxiliar, mas eles não têm força, nem têm olhos de ver. Porque mergulhado numa consciência dilacerada, eles não são capazes de responder a tudo aquilo que deveria ser uma atitude não atitude desagradável, mas uma atitude favorável, porque todos nós precisamos buscar legítima compreensão dos problemas que envolve cada um de nós. É preciso que a gente possa saber dosar todos os efeitos de nossa vida. E cada um de nós precisamos também aprender a tolerar, para que nós possamos ter uma dinâmica diferente nos nossos atos, nas nossas atitudes, no pensamento de verdade. Então, não é assim como nós muitas vezes pensamos, se nós devemos expor a vida por um malfeitor. Esse malfeitor hoje, que nós não queremos ajudá-lo, pode ser um irmão de amanhã.
E aquele que nós vamos de alguma forma ajudar, pode guardar esse momento e sair dele a vibração da gratidão. A morte que lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir e ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens. Lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirar nos vossos braços. Quanta luz, meus irmãos, o Evangelho nos traz. Nós não podemos, não temos o direito, não tendes de indagar se o fará ou não. Nosso papel primeiro é socorrer. Porque quando nós estamos socorrendo, nós estamos salvando, ajudando, obedecendo à voz do nosso coração. E é por isso que o Espírito de Lamennais nos disse, pode salvá-lo, salva-o. Este é o nosso papel. É o papel do amor, não é olhar o homem em si. Nós precisamos ver que quantas palavras duras nós temos falado sobre essa questão do malfeitor, mas nós desconhecemos a nossa história. Nós não sabemos se ontem fomos o malfeitor. Por isso, o repúdio, por isso o medo, e muitas vezes nós precisamos crer, porque às vezes nem de leve nos passa pela mente a ideia de um furto, porque nós não precisamos disso. Mas é preciso que a gente possa entender e recordar que os filhinhos que nós abraçamos com fome, com ansiedade, com insegurança, tão necessitados de nós, poderão amanhã nos agradecer. Então é preciso que a gente saiba agradecer a dádiva que nos estende todo instante. E o Cristo que nós tanto falamos, ele vai nos pedir para a gente restituir a esperança, para que nós possamos honrar com alegria o dom de viver. Então, nós precisamos entender que, quanto à pergunta deve se expor a vida de um malfeitor, nós queremos concluir o nosso Evangelho com a mesma resposta de Lamennais. Pode salvá-lo, salva-o. Então, nós precisamos atender também e agradecer a dádiva que nos estende a todo instante. E em nome do Cristo, que dizemos amar, nós possamos restituir a esperança para os nossos irmãos que caminham conosco. Todos têm o direito de viver, todos têm o direito de erguer. Por isso que Jesus disse para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Que tudo isso seja de lição, mas não de uma lição que vai nos arrebatar a virar as costas para quem quer que seja. Agradecemos a Jesus e pedimos a Ele que os espíritos amigos possam estender as suas mãos sobre nós. Eles nos auxiliam da mesma forma que eles auxiliam o malfeitor, um bandido, um assassino. Da mesma forma, nós é que precisamos ter a performance moral de aprender a receber. Que a paz de Jesus nos sustente, nos fortalece o coração e os corações em dores possam receber as vibrações maiores dos nossos benfeitores, sustentando-os, fortalecendo-os. Fluidificai as nossas águas, colocando nela o medicamento, para que possamos aprender dia a dia a sentir que não estamos sozinhos, que a vida continua e que nós somos altamente amparados por Jesus.
e que o Mestre nos sustente, nos ampare e leve aos lares que ora choram, que ora lamentam pelas perdas dos entes queridos, pelas perdas dos bens materiais, por tudo isso que nós temos percebido que a humanidade tem passado. Amado Jesus, que a sua figura excelsa não nos abandone, que estejamos em paz e com alegria em nossos corações. Amigos, queridos companheiros, recebam do coração dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, as vibrações salutares da amizade, do amor e da fraternidade. Que Deus nos abençoe e que Eurípides olhe por todos nós. Que assim seja.